Vamos conversar com o nosso time agora todo completo. Oi, Felipe, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Mona Lisa, boa noite a todos, um prazer. O prazer é todo meu, continua passando frio em São Paulo. Eu acho que essa friaca foi o Felipe quem trouxe, mas aqui a conversa está quente sempre. Sempre. Bora conversar bastante, porque, bom, a gente vai trazer informação de que a campanha de Lula vai à justiça contra Moro, a Thaís apurou, isso é importante. Mas antes, Felipe, eu quero começar com você, da gente entendendo ali os passos, né, de uma campanha absolutamente surpreendente. Há exatos 2 anos e 5 meses, Moro saía do governo de Bolsonaro atirando bastante, falando da tentativa de interferência ali na Polícia Federal e o que para muitos seria entendido como o fim de uma aproximação. Pelo visto, não, né? Eles tiveram vários ruídos no governo, inclusive antes dessa saída, em que ele apontou Mas aquela foi a mais ingerência ruidosa, na né? Polícia Federal. Foi a mais ruidosa, foi a gota d'água, na verdade. Sim. O Bolsonaro já tinha contribuído ali para a transferência do COAF do Ministério da Justiça para outro âmbito. Você teve os jabutis sancionados pelo presidente no pacote anticrime. O Moro era contra, ele pedia que o presidente vetasse a restrição à delação premiada, a restrição à prisão preventiva, a criação da figura do juiz de garantias. Enfim, teve essa denúncia, saiu do governo, foi percorrer o seu caminho, tentou ser candidato a presidente, depois entrou para a União Brasil, pediu que ele fosse para São Paulo, o PT impugnou a candidatura, a Justiça vetou que o Moro fosse candidato por São Paulo, voltou para o Paraná, e no Paraná existe um eleitorado bolsonarista forte. Sim. E o Moro quer atingir esse eleitorado bolsonarista, então baixou o tom contra o presidente, e agora o presidente lança uma peça de campanha que envolve o trabalho do Moro na Lava Jato. Sim. O Moro não foi o único a condenar o Lula no caso do triplex do Guarujá. No caso do triplex, o Moro foi o primeiro juiz. Ele condenou o Lula na primeira instância, mas a condenação foi mantida na segunda instância por 3 desembargadores, por unanimidade, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Depois ela foi mantida numa turma de até 5 desembargadores, ministros, na verdade, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Então, eles estavam ali analisando as provas. Mas chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal disse que não era para ter começado esse processo em Curitiba, sendo que o STJ já tinha dito que era mesmo para ter começado em Curitiba, mas o Supremo achou que era para ter começado em Brasília. Então, houve essa declaração de incompetência, não no sentido de qualidade, mas de jurisdição, e o processo foi remetido a Brasília. O Gilmar Mendes pautou o caso da suspeição do Moro, houve votos a favor, votos contra, maioria a favor da suspeição, e isso fez com que boa parte ali fosse anulada. E aí o que aconteceu? Em Brasília, o processo foi extinto em razão de prescrição, quer dizer, o decurso do prazo foi transcorrido, o Estado não podia mais punir. Então o Lula, ele sintetiza dizendo que foi inocentado, foi absolvido. Jair Bolsonaro tenta lembrar mais etapas dessa história nessa peça e o Moro aproveita, porque é uma peça de propaganda. Então, há veículos de comunicação dando as notícias, tem muito impacto. E ele, obviamente, está fazendo uma campanha baseada no antipetismo. Então, acabou ali dizendo que o Bolsonaro está mostrando para o Brasil o que de fato aconteceu na visão dele. Um vídeo de 2 minutos e 40 que termina, inclusive, com o número da candidatura do presidente Bolsonaro. Exatamente, termina... Enfim, tem várias leituras, mas para quem olha ali, acha que está passando pela campanha do Bolsonaro, né? Quando você vê na postagem, ele não fala ali um apoio direto e tal, mas ele publicou o vídeo que no final tem essa mensagem, que é a mensagem do candidato. E na parte com numerão grandão, inclusive. Da alegação de incompetência, o vídeo faz uma analogia, quer dizer, é como se um criminoso tivesse cometido ali um crime, um roubo e ter sido levado para a delegacia errada. Então a campanha está dizendo, olha, foi só isso que aconteceu, mas a condenação aconteceu, etc. Mas por isso o processo acabou. E o Moro, obviamente, concorda com essa interpretação crítica que está sendo feita. Está mais próximo do bolsonarismo por uma questão eleitoral desse momento. Sim.